Larguei meu império milionário e perdi tudo, mas ganhei algo maior. Essas palavras ecoam na minha mente como um mantra que mudou o curso da minha vida para sempre. Imagine construir algo do zero, tijolo por tijolo, até que se torne uma fortaleza inabalável brilhando sobre os holofotes do sucesso. Agora imagine virar as costas para tudo isso, deixando para trás não só o dinheiro, mas a identidade que você construiu ao longo de anos de noites sem dormir e decisões implacáveis. Foi exatamente o que eu fiz. E o que veio depois? Uma queda livre que me levou a abismos que eu nunca imaginei, mas também a picos de uma liberdade que eu nem sabia que existia. Antes de mergulharmos nessa jornada juntos, me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história hoje. Seja de São Paulo, Rio, Nova York ou algum cantinho remoto do mundo, sua presença aqui já me faz sentir conectada. Vamos nessa? Olá, eu sou Sofia Ramos, a mulher que transformou uma ideia maluca em uma startup de tecnologia que revolucionou o mercado de e-commerce no Brasil. Aos 35 anos, eu era CEO de uma empresa avaliada em mais de 500 milhões de reais. Meu nome aparecia em revistas de negócios, eu dava palestras para multidões e meu dia a dia era uma correria de reuniões com investidores, lançamentos de produtos e viagens internacionais. Mas por trás dessa fachada de glamour, havia um vazio que crescia como uma sombra, ameaçando engolir tudo que eu havia conquistado. Hoje, vou contar a você a verdade por trás dessa decisão radical, a história que ninguém sabia, cheia de altos e baixos que me moldaram em quem sou agora. Tudo começou em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde nasci em uma família humilde. Meu pai era mecânico, consertando carros velhos para sustentar a casa, e minha mãe trabalhava como costureira, remendando roupas para vizinhos. Desde criança eu via neles o esforço diário, mas também a frustração de nunca terem o suficiente. Aos 10 anos eu já vendia doces na escola para ajudar nas contas. Um dia vou ser rica, eu prometi a mim mesmo olhando para o céu estrelado da varanda. Mas riqueza, eu aprendi, vem com um preço que nem sempre estamos preparados para pagar. Avance para os meus 20 anos. Eu me mudei para São Paulo com uma bolsa de estudos em engenharia de software. Trabalhei como freelancer durante a faculdade, criando sites simples para pequenos negócios. Foi aí que vi a oportunidade, o boom do e-commerce no Brasil. Estava apenas começando e as plataformas existentes eram complicadas e caras para empreendedores iniciantes. Com economias mínimas e um empréstimo arriscado, lancei a ShopEasy, uma ferramenta intuitiva que permitia a qualquer um criar uma loja virtual em minutos. No primeiro ano foi um fracasso total. Eu dormia no sofá de amigos, comia miojo e lidava com rejeições constantes de investidores que riam da menina do interior achando que podia competir com os gigantes. Mas eu não desistia. Aos poucos, a plataforma ganhou atração. Um vídeo viral de um artesão usando o ShopEasy para vender seus produtos mudou tudo. De repente, tínhamos milhares de usuários. Eu contratei uma equipe pequena, mudamos para um escritório modesto no centro da cidade. Em 3 anos, a ShopEasy explodiu. Parcerias com bancos, integrações com redes sociais e um faturamento que saltou para milhões. Eu me tornei a rainha do e-commerce brasileiro. Revistas me chamavam de prodígio e eu viajava o mundo fechando deals em Nova York, Londres e Tóquio. Meu império estava sólido. Ou assim eu pensava. Porém, o sucesso tem um lado sombrio que poucos contam. As noites viravam dias em frente ao computador ignorando chamadas da família. Meu namorado de anos terminou porque eu nunca estava presente. Eu desenvolvi ansiedade crônica, tomando remédios para dormir e cafeína para acordar. E havia um segredo que me assombrava. Durante o crescimento da empresa, eu descobri irregularidades financeiras em um dos meus sócios iniciais. Ele estava desviando fundos para projetos pessoais. E eu, para evitar um escândalo que poderia derrubar tudo, encobri o problema, demitindo discretamente. Esse peso me corroía por dentro. É o preço do império. Eu me convencia, mas no fundo sabia que estava perdendo a minha alma. O ponto de ruptura veio numa manhã chuvosa de 2023. Eu estava no topo do meu prédio corporativo em São Paulo, olhando para a cidade caótica lá embaixo, quando recebi uma ligação da minha mãe. Meu pai havia sofrido um infarto. Ele sobreviveu, mas as palavras dela ecoaram. Filha, você construiu tanto, mas onde você está quando precisamos de você? Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Eu olhei ao redor, o escritório luxuoso, os troféus nas prateleiras, o saldo bancário obsceno,
tudo aquilo me sufocava. Liberdade, eu não tinha. Meu império era uma prisão dourada, com correntes invisíveis de responsabilidades, expectativas e mentiras que eu contava a mim mesma. Decidi vender. Foi uma decisão impulsiva, mas profunda. Contatei investidores internacionais que há meses me cortejavam. Em semanas fechei o negócio, 450 milhões de reais pela Shopee. A imprensa explodiu com manchetes. Sofia Ramos vende império e desaparece do mapa. Amigos me chamavam de louca. Você perdeu tudo que construiu, diziam. E, de certa forma, perdi mesmo. Mas o que eu ganhei? Isso é o que vamos descobrir juntos nessa história. O que era esse algo maior que me esperava do outro lado? E o segredo do meu sócio? Ele voltaria para me assombrar? Fique comigo, porque o que veio depois foi uma montanha-russa de perdas, descobertas e redenção que me transformou para sempre. Após a venda, o mundo que eu conhecia desmoronou. Sem a empresa, eu me sentia nua, sem identidade. Os primeiros meses foram um caos. Eu me isolei num apartamento alugado no litoral, longe da agitação. Acordava no meio da noite suando frio, sonhando com e-mails não respondidos e reuniões canceladas. O dinheiro na conta era reconfortante, mas o vazio, esse era avassalador. Comecei a questionar: quem sou eu sem o meu império? Foi aí que decidi viajar, não como turista, mas como uma peregrina em busca de respostas. Peguei uma mochila, comprei uma passagem só de ida para a Europa e parti, deixando para trás luxos e planos. Minha primeira parada foi em Lisboa, Portugal. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos, me deparei com uma pequena loja de artesanato. A dona, uma senhora de 60 anos chamada Maria, contava sua história. Ela havia vendido uma rede de cafés para cuidar da neta doente. Dinheiro compra coisas, mas não compra tempo com quem amamos. Essas palavras me atingiram como um soco. Pensei no meu pai recuperando-se em Minas e na minha mãe, que eu via tão pouco. Liguei para eles naquela noite, chorando pela primeira vez em anos. Estou voltando para casa, prometi. Mas antes precisava encontrar meu caminho. De Lisboa, fui para Itália, onde me hospedei em uma fazenda orgânica no interior da Toscana. Lá, trabalhei nas vinhas ao lado de voluntários de todo o mundo. Pela primeira vez em décadas, minhas mãos estavam sujas de terra, não de teclados. Conheci Luca, um ex-advogado corporativo que largara tudo para cultivar uvas. A liberdade não é ausência de trabalho, é escolher o que te faz vivo, ele me disse durante um jantar sobre as estrelas. Nós conversamos até ao amanhecer sobre arrependimentos e segundas chances. Luca havia perdido uma fortuna em um divórcio amargo, mas encontrou paz na simplicidade. E você, Sofia, o que te faz viva? Eu não soube responder na hora, mas aquela pergunta abriu um loop na minha mente, um que eu fecharia mais adiante. Enquanto isso, de volta ao Brasil, rumores circulavam. A imprensa especulava que eu havia fugido por causa de um escândalo financeiro. Meu ex-sócio, ou que eu demiti, começou a vazar informações distorcidas para a mídia. Sofia Ramos encobriu fraudes na Shopee, diziam as manchetes. Meu telefone explodia com mensagens de repórteres. Eu ignorei tudo, mas o medo crescia. E se isso destruísse minha reputação para sempre? E se eu perdi tudo, incluísse não só o império, mas minha honra? Da Itália segui para a Índia, em busca de espiritualidade. Em um ashram em Rishikesh, meditei ao lado do Ganges, aprendendo a respirar e soltar. Lá, uma guru chamada Priya me guiou em sessões de reflexão. Seu império era uma ilusão de controle. A verdadeira liberdade vem de dentro, ela sussurrava. Eu chorei rios, liberando anos de estresse acumulado. Mas um dia, recebi um e-mail anônimo. Eu sei o que você fez. Pague ou conto tudo. Era ele, meu ex-sócio, exigindo uma fatia do dinheiro da venda. Meu coração acelerou. Como ele me encontrou? O que mais ele sabia sobre a minha vida pessoal? Como o trauma da infância que me impulsionava, a perda de um irmão que eu nunca mencionei publicamente. Esses mistérios me mantinham acordada, mas também me impulsionavam. Eu precisava confrontar meu passado para abraçar o futuro. Voltei ao Brasil não como a CEO poderosa, mas como Sofia, a mulher vulnerável. Visitei meu pai, que agora caminhava devagar, e passei dias cozinhando com minha mãe, reconectando laços rompidos. Você sempre foi mais que o dinheiro, filha, ela disse abraçando-me. Foi o começo da cura. Mas o confronto com o ex-sócio se aproximava.
Ele marcou um encontro em São Paulo, ameaçando processar. Eu hesitei, mas decidi enfrentar. No café lotado, ele apareceu com um sorriso falso. Você me deve isso, cuspiu. Eu respirei fundo e respondi. Não mais. Eu liberei você e agora libero a mim mesma. Entreguei documentos provando suas irregularidades que eu havia guardado como seguro. Ele empalideceu. Isso acaba aqui, declarei, saindo com a cabeça erguida. Naquele momento percebi, perdi o império, mas ganhei integridade. Contudo, o algo maior ainda me escapava. Foi em uma viagem ao Nordeste brasileiro que as peças começaram a se encaixar. Em uma comunidade de artesãos em Pernambuco, ajudei a montar lojas online gratuitas, usando meu conhecimento antigo. Vendo seus olhos brilharem com as primeiras vendas, senti uma descarga. Isso é o que me faz viva, pensei, fechando o loop de Luca. Liberdade não era fugir, era contribuir sem correntes. E a mais. Durante essa fase, reencontrei um amor antigo, alguém que me via além do sucesso. Onde paramos? Sim, eu estava no Nordeste, ajudando aqueles artesãos em Pernambuco a montarem suas lojas online. Aquele sol quente batendo na pele, o som das ondas ao fundo e o cheiro de terra úmida após uma chuva rápida, tudo aquilo era tão diferente do ar-condicionado gelado dos meus antigos escritórios. Eu me sentia renascer, pedaço por pedaço, como se cada clique que eu ensinava a eles fosse uma forma de reparar os erros do meu passado. Mas, como em toda jornada verdadeira, o desenvolvimento não vem sem curvas inesperadas. O que eu não sabia era que enquanto eu construía pontes para os outros, o meu próprio passado ainda tinha armadilhas escondidas, esperando para me puxar de volta ao abismo. E aquele algo maior que eu mencionei, ele começou a se revelar de formas que me deixaram sem ar, misturando alegria com uma dor doce que só a vida real pode trazer. Depois de Pernambuco, decidi estender minha estadia no Brasil. Em vez de voar para outro continente, aluguei um carro simples e dirigi pela costa, parando em vilarejos esquecidos pelo tempo. Em uma dessas paradas, em uma praia remota da Bahia, reencontrei Eduardo. Meu amor antigo, aquele que eu havia deixado para trás anos atrás, quando a Shopee consumia toda a minha energia. Ele era professor de história agora, vivendo uma vida modesta, ensinando crianças em uma escola local. Nós nos encontramos por acaso, em um mercado de frutas. Eu o reconheci imediatamente. Os mesmos olhos castanhos profundos, o sorriso que iluminava tudo ao redor. "Sofia, é você mesmo?" ele disse, largando uma cesta de mangas. Meu coração disparou. Nós nos abraçamos como se o tempo não tivesse passado, mas é claro que havia passado, e deixado marcas. Sentamos em uma rede à beira-mar, conversando até o sol se pôr. Ele contou sobre a venda do império, o burnout, as viagens. Ele ouviu tudo, sem julgar. "Eu sempre soube que você era maior que aquilo tudo", murmurou. Eduardo havia se casado brevemente, mas o casamento não durou. Ele falava de suas aulas com paixão, de como via a viagem de moto para dar palestras gratuitas sobre a história afro-brasileira em comunidades carentes. Liberdade para mim é ensinar, é conectar pessoas ao seu passado para que construam um futuro melhor, explicou. Aquela conversa me fez refletir. E se o meu algo maior fosse exatamente isso? Usar meu conhecimento não para acumular riqueza, mas para empoderar outros. Mas enquanto ríamos de memórias antigas, um pensamento sombrio pairava. E se o escândalo do ex-sócio explodisse agora, arrastando Eduardo para o meio do abismo? Eu ainda não havia fechado completamente aquela porta. Os dias seguintes foram mágicos. Eduardo me levou para conhecer projetos sociais na região. Em uma favela de Salvador, ajudei a criar perfis digitais para empreendedoras locais, mulheres fortes que vendiam artesanato e comida caseira. Uma delas, Dona Rita, me contou sua história. Viúva aos 40, com 3 filhos, ela lutava para sobreviver. "Meu sonho é expandir isso, mas não sei por onde começar", desabafou. Eu passei horas com ela, configurando uma loja simples no celular.
Quando veio a primeira venda online, os olhos dela brilharam como estrelas. Você me deu asas, menina, disse, me abraçando forte. Naquele momento, senti uma onda de gratidão que o dinheiro nunca me proporcionou. Era como se cada pedaço do meu império desmoronado estivesse sendo reconstruído em algo puro, autêntico. Mas não tudo era luz. Enquanto eu me reconectava com Eduardo, as sombras do passado voltavam. Recebi mais e-mails anônimos do ex-sócio, agora com ameaças mais diretas. Vou à imprensa com provas. Você acha que pode fugir para sempre? Meu estômago revirava. Eu havia entregado aqueles documentos no nosso encontro em São Paulo, mas aparentemente ele tinha cópias ou aliados. Liguei para o meu advogado antigo, que me aconselhou a ignorar, mas o medo crescia. E se isso afetasse as pessoas que eu estava ajudando agora? E se Dona Rita ou Eduardo fossem arrastados para um escândalo midiático? Eu passava noites em claro, caminhando pela praia, questionando se a liberdade valia tanto risco. Por que não volte confronto de vez? Mas parte de mim sabia que o desenvolvimento pessoal não é linear. É cheio de testes que nos forçam a crescer. Para distrair a mente, Eduardo e eu viajamos para o interior da Bahia, para uma reserva ecológica. Lá, participamos de um retiro de meditação e ecoturismo. Caminhávamos por trilhas na Mata Atlântica, ouvindo pássaros e o som distante de cachoeiras. Em uma tarde, sentados à beira de um rio, ele confessou: "Eu nunca parei de pensar em você, Sofia, mas você estava tão focada no seu mundo. Eu entendo agora." Meu coração se apertou. Nós nos beijamos ali, sob a sombra das árvores, e pela primeira vez em anos, senti uma conexão real, sem agendas ou pressões. Era como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Mas no fundo, eu me perguntava: isso duraria? Ou o peso do meu passado nos separaria novamente? Enquanto isso, comecei a documentar minhas experiências em um diário digital. Não para publicar, mas para processar. Escrevia sobre as lições, como o sucesso me cegou para o essencial, como a liberdade exige vulnerabilidade. Em uma das entradas, refleti sobre meu trauma de infância, aquele que mencionei brevemente antes. Meu irmão mais velho, Pedro, morreu em um acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Ele era o sonhador da família, sempre falando em viajar o mundo. Sua perda me impulsionou a construir o império, como uma forma de provar que eu poderia controlar o destino. Mas agora, ajudando outros, eu via que honrar sua memória era viver com propósito, não com posse. Fechar esse loop emocional me trouxe paz, mas também lágrimas. Lágrimas de liberação. De volta à costa, as coisas escalaram. Meu ex-sócio apareceu na TV, numa entrevista sensacionalista, alegando que eu havia traído e encoberto fraudes. Meu telefone explodiu com mensagens. Amigos distantes me questionavam, a imprensa caçava meu paradeiro. Eduardo ficou ao meu lado, dizendo: "Enfrente isso com verdade. Você é mais forte agora." Decidi responder publicamente. Gravei um vídeo simples no meu celular, explicando minha versão. Sim, houve irregularidades, mas eu as corrigi e paguei o preço ao vender tudo. Eu larguei o império para buscar algo maior, integridade e impacto real. Declarei, postei nas redes sociais e, para minha surpresa, o apoio veio em ondas. Empreendedores compartilharam histórias semelhantes e até Dona Rita comentou: "Você nos inspirou, não deixem que te derrubem." Esse momento marcou um turning point no meu desenvolvimento. O escândalo, em vez de me destruir, me libertou ainda mais. Perdi alguns contatos antigos, mas ganhei aliados verdadeiros. Eduardo e eu nos aproximamos mais, planejando viagens juntos. Comecei a pensar num projeto maior, uma fundação para capacitar empreendedores rurais com ferramentas digitais gratuitas. Isso é o algo maior, percebi, sentindo uma excitação que o antigo império nunca me deu. Mas claro, o confronto final se aproximava, não só com o passado, mas com as escolhas que definiriam o meu futuro. E se eu falhasse de novo? E se a liberdade fosse ilusória?
Essas dúvidas me levavam ao próximo estágio dessa jornada, onde o verdadeiro ponto de virada me esperava, testando tudo o que eu havia aprendido até ali. Fique comigo, porque o que veio depois foi uma colisão de emoções que mudou tudo para sempre. E lá estava eu, na encruzilhada que toda jornada épica reserva. O momento em que o passado colide com o presente, forçando você a escolher entre cair ou voar. Depois de responder publicamente ao escândalo, eu me sentia exposta, como se o mundo inteiro estivesse me julgando através de telas frias. O apoio veio sim, em comentários e mensagens que aqueciam o coração. Mas as dúvidas, elas rugiam mais alto do que nunca. E se isso for só uma ilusão passageira? Eu me perguntava, olhando para o horizonte do mar baiano ao lado de Eduardo. O algo maior que eu havia ganhado, essa sensação de propósito ao ajudar os outros, parecia frágil, prestes a se quebrar sob o peso de um confronto que eu não podia mais adiar. Meu ex-sócio não havia desistido, ele estava tramando algo maior, e eu sabia que o ponto de virada viria, quer eu quisesse ou não. Mas o que eu não esperava era que esse confronto não seria só externo. Ele me obrigaria a encarar demônios internos que eu havia enterrado há anos, transformando tudo em uma batalha pela minha alma. Tudo começou a se intensificar uma semana após o meu vídeo viral. Eu e Eduardo estávamos em Salvador, planejando os primeiros passos da fundação que eu sonhava criar. Liberdade Digital, uma iniciativa para capacitar comunidades carentes com ferramentas online gratuitas. Nós passávamos tardes em cafés improvisados, esboçando planos no papel, cursos online, parcerias com ONGs, até mesmo um app simples para empreendedores rurais. Eduardo era minha âncora, com suas ideias práticas e seu otimismo contagiante. Isso vai mudar vida, Sofia, assim como você mudou a minha, ele dizia, entrelaçando os dedos nos meus. Pela primeira vez, eu vislumbrava um futuro onde o amor e o propósito andavam de mãos dadas. Mas, no fundo, um pressentimento me inquietava. O silêncio do meu ex-sócio era ensurdecedor, como a calmaria antes da tempestade. Então, veio o golpe. Acordei com uma ligação do meu advogado. Sofia, ele entrou com o processo. Acusa você de difamação e fraude conjunta. E pior, tem provas novas, incluindo e-mails falsificados que te incriminam. Meu mundo girou. Como ele havia forjado isso? Eu corri para o laptop, revendo velhos arquivos. Lá estavam mensagens antigas que eu havia deletado, mas que ele, de alguma forma, recuperara ou manipulou. O processo pedia indenização milionária, a suficiente para drenar boa parte do que restava da venda da Shopee. A imprensa pegou fogo novamente. Manchetes como ex-CEO em escândalo, fraude ou vingança inundavam as redes. Amigos distantes se afastaram, e até Dona Rita me mandou uma mensagem preocupada. Menina, isto é verdade? Eu confiei em você. Meu peito apertava como se estivesse sendo esmagado. Perdi tudo de novo, pensei, caindo no sofá em lágrimas. Eduardo me encontrou assim, vulnerável como nunca. Ele me abraçou, mas eu o afastei inicialmente, com medo de arrastá-lo para o caos. Isso é o meu passado te alcançando, eu disse voz trêmula. Talvez eu não mereça isso, o amor, a fundação, nada. Foi aí que o confronto interno explodiu. Anos de culpa acumulada vieram à tona. O perda do meu irmão Pedro, que me fez jurar nunca ser fraca, o encobrimento das irregularidades na empresa, que me transformou em cúmplice de mentiras, o abandono da família pelo sucesso. Eu me tranquei no quarto, revivendo memórias dolorosas. Lembrei de Pedro, com 18 anos, sonhando em ser viajante, antes do acidente que o levou. Viva por mim, ele brincava. Mas eu havia vivido ou só acumulado para preencher o vazio? Essas reflexões me consumiam, abrindo feridas que eu pensava cicatrizadas.
Decidi confrontar o ex-sócio de frente. Marquei uma reunião em um hotel neutro em São Paulo, com advogados presentes. Eduardo insistiu em ir comigo. Você não enfrenta isso sozinha mais. No avião para lá, conversamos sobre tudo. Medos, sonhos, o que viria depois. Se perdermos o dinheiro, reconstruímos. O algo maior é nós, Sofia. Suas palavras me deram forças, mas o nervosismo era palpável. Chegando ao hotel, o ar estava carregado. Meu ex-sócio, vamos chamá-lo de Marcos, sentou-se à mesa com um ar triunfante, flanqueado por seus advogados. Você achou que podia me enterrar e fugir? Zombou. Eu respirei fundo, olhando nos olhos dele. Não fugi, enfrentei, e agora vamos resolver isso de verdade. A reunião virou uma batalha verbal. Ele apresentou provas, e-mails editados mostrando que eu havia aprovado os desvios. Mas eu tinha meu trunfo, backups originais, testemunhas de ex-funcionários e até um perito digital que desmascarou as falsificações. Isso é crime, Marcos, declarei, voz firme apesar do tremor interno. Seus advogados palideceram. Ele tentou blefar. Vou à mídia com mais. Mas eu contra-ataquei. Faça isso. Eu já contei minha verdade. O que você ganha com isso? Vingança por eu ter te demitido justamente? Pela primeira vez vi dúvida nos olhos dele. A negociação durou horas, cheia de tensão. Pausas para consultas, ameaças veladas, momentos em que eu quase desabei. Eduardo, do lado de fora, me mandava mensagens de encorajamento. Você é invencível. No fim, chegamos a um acordo. Ele retirava o processo, eu não o processava por falsificação e assinávamos um NDA mútuo. Saí dali exausta, mas vitoriosa. Acabou, sussurrei para Eduardo no carro. Mas o verdadeiro ponto de virada veio na volta para a Bahia. Sozinha em um quarto de hotel, refleti sobre tudo. O confronto não era só com Marcos, era comigo mesma. Eu havia encoberto erros por medo de perder o império, mas agora livre dele, via que a integridade era o verdadeiro poder. Liguei para minha mãe. Mãe, sobre Pedro. Eu sinto falta dele todos os dias. Choramos juntas, fechando um loop emocional que me perseguia há décadas. Ele estaria orgulhoso de você agora, filha, ela disse. Depois, com Eduardo, anunciei. Vamos lançar a fundação de vez. Nós trabalhamos febrilmente, contatando parceiros, criando o site. O escândalo, ironicamente, nos ajudou. A publicidade atraiu doadores e voluntários. Dona Rita se tornou nossa primeira embaixadora, compartilhando sua história em lives. Mas uma surpresa maior veio. Durante uma viagem para Minas Gerais, para visitar minha família, Eduardo me pediu em casamento à beira do rio onde eu brincava na infância. Quero construir esse algo maior com você, disse ajoelhado. Lágrimas de alegria rolaram. Sim, respondi, sentindo que o universo finalmente se alinhava. Contudo, nem tudo era perfeito. Com o lançamento da fundação se aproximando, surgiram desafios internos. Dúvidas sobre minha capacidade de liderar sem o antigo ego, medos de falhar novamente. E Marcos? Rumores diziam que ele planejava algo mais, talvez um livro ou entrevista explosiva. Esses fios soltos me mantinham alerta, preparando o terreno para a resolução que viria. O ponto de virada me mostrou que a liberdade exige coragem constante, mas também recompensas que valem cada batalha. Fique comigo, porque a resolução dessa saga traz surpresas que vão te inspirar a questionar sua própria jornada. Agora que o ponto de virada havia passado, com o processo resolvido e o noivado selando uma nova fase, eu me sentia como se estivesse emergindo de um longo túnel escuro para a luz do dia. O confronto com Marcos e comigo mesma havia me deixado machucada, mas mais forte, como um diamante forjado sob pressão. De volta à Bahia, com um anel simples no dedo que Eduardo me dera, um aro de prata com uma pedra turquesa colhida na praia, comecei a montar as peças do que viria a ser minha nova vida. A Fundação Liberdade Digital
Não era mais um sonho vago, era uma realidade palpável, com datas marcadas, parceiros alinhados e um lançamento iminente. Mas a resolução de uma jornada como a minha não é um final limpo e arrumado. É um processo de cura, com surpresas que testam sua resiliência e recompensas que fazem tudo valer a pena. Eu havia perdido o império milionário, sim, mas o que ganhei em troca? Uma tapeçaria de conexões humanas, propósito e uma liberdade que se infiltrava em cada respiração. No entanto, fios soltos ainda balançavam ao vento e eu precisava amarrá-los para seguir em frente. O lançamento da fundação aconteceu em uma manhã ensolarada em Salvador, em um centro comunitário lotado de empreendedores locais, jornalistas curiosos e apoiadores que surgiram do nada após o escândalo. Eu subi ao palco tremendo por dentro, mas com um sorriso firme. Hoje, não falo de perdas ou impérios caídos. Comecei, voz ecoando pelo microfone. Falo de renascimento. Larguei tudo para buscar algo maior e encontrei em vocês, nas histórias que compartilhamos. Apresentei o app gratuito, uma versão simplificada da Showcase, adaptada para celulares básicos, com tutoriais em vídeo e suporte comunitário. Dona Rita subiu ao lado meu, contando como a ferramenta mudou sua vida. Sofia me mostrou que liberdade é acesso, é oportunidade para todos, disse ela, e a plateia aplaudiu. Naquele momento, senti uma onda de realização que o antigo sucesso nunca me deu. Era puro, sem o veneno da ambição cega. Mas, é claro, a resolução trouxe desafios. Nos dias seguintes, o app explodiu em downloads, mas com ele vieram bugs técnicos e demandas que eu não antecipava. Voluntários se juntaram, incluindo ex-funcionários da Showcase, que me perdoaram pelo passado. Um deles, uma programadora chamada Ana, confessou: "Você nos inspirou a sair da zona de conforto também." Trabalhamos noites adentro, corrigindo códigos e expandindo para mais regiões. Eduardo era meu pilar, gerenciando a parte educacional com suas habilidades de professor. Nós nos mudamos para uma casa simples à beira-mar, onde o som das ondas nos embalava. E isso é o nosso império agora. Ele brincava, cozinhando jantares caseiros. O noivado evoluiu para planos de casamento, algo pequeno, na praia, com família e amigos verdadeiros. Minha mãe veio de Minas, trazendo fotos antigas de Pedro. "Ele estaria aqui, sorrindo", ela disse, e nós choramos juntas, fechando mais um loop emocional. A perda dele não doía mais como antes, transformara-se em motivação para viver plenamente. Enquanto a fundação crescia, Marcos ressurgiu, não com ameaças, mas com um e-mail inesperado. "Vi o lançamento, talvez eu tenha errado também", escreveu, anexando uma doação anônima. Eu hesitei, mas aceitei. Era o fechamento que precisávamos. Respondi: "Que isso te liberte também." Não houve mais contato, mas soube por rumores que ele começou um negócio pequeno, longe dos holofotes. A resolução não exigia vingança, exigia perdão, inclusive para mim mesma. Refleti sobre o encobrimento inicial. Sim, foi um erro, mas aprendi com ele. Compartilhei isso em um podcast sobre empreendedorismo ético, onde falei abertamente sobre burnout e integridade. Perder tudo me salvou, e as mensagens de ouvintes confirmaram: eu não estava sozinha nessa jornada. A vida pessoal floresceu de formas inesperadas. Eduardo e eu viajamos para Minas, onde apresentei a fundação à minha família. Meu pai, agora mais forte após o infarto, me abraçou. "Filha, você construiu algo que dura mais que dinheiro." Lá, reconectei com primos e tios, compartilhando histórias ao redor de uma fogueira. Um deles, um agricultor chamado João, testou o app para vender sua produção orgânica. "Isso muda o jogo para nós aqui no interior", disse. Ver o impacto real, vendas crescendo, família se sustentando, era o algo maior materializado. Mas uma surpresa veio. Descobri que estava grávida. No banheiro de casa, olhando o teste positivo, chorei de alegria e medo. "Um bebê? Agora?" Pensei e Eduardo reagiu com lágrimas. Nosso maior projeto. Isso resolveu dúvidas sobre o futuro. A fundação continuaria, mas com equilíbrio. Contratamos uma equipe para dividir o bardo, permitindo que eu priorizasse a família. Os meses seguintes foram uma mistura de crescimento e reflexão. A fundação expandiu para o Nordeste inteiro, com parcerias governamentais e prêmios de inovação social. Eu dava palestras virtuais, não como a rainha do e-commerce,
mas como a mulher que caiu e se levantou. Liberdade é escolher o que te define, eu repetia. Fechando loopes do passado, visitei o túmulo de Pedro, levando flores e contando sobre a gravidez. Vou viver por nós dois, sussurrei. Eduardo e eu nos casamos em uma cerimônia íntima. Pés na areia, votos trocados ao pôr do sol. Prometo te apoiar em todas as resoluções, ele disse. Minha mãe dançou com Dona Rita, simbolizando a ponte entre meu antigo e novo mundo. Mas nem toda resolução é sem nuvens. Houve dias de exaustão com o app enfrentando cyberataques de concorrentes invejosos. Nós os superamos com a ajuda de especialistas voluntários, fortalecendo nossa rede. Financeiramente, o dinheiro da venda diminuía, mas o suficiente para uma vida modesta, casa própria, viagens curtas e um fundo para o bebê. Percebi que perder tudo era relativo. Ganhei abundância em qualidade de vida. Amigos verdadeiros como Luca, da Itália, me visitaram, compartilhando histórias que enriqueceram nossa visão. Você encontrou o equilíbrio, ele disse, brindando com vinho caseiro. À medida que a barriga crescia, refleti sobre a jornada inteira. Do interior pobre à ascensão meteórica, da queda radical à reconstrução. O império milionário era uma ilusão. A verdadeira riqueza estava nas conexões, no impacto, na família que eu estava formando. Eduardo e eu passávamos noites planejando o quarto do bebê, rindo de nomes. Pedro, se for menino, sugeri, honrando o passado. A resolução me trouxe paz, mas também a certeza de que a vida é cíclica. Novos capítulos sempre surgem. Com todos os fios amarrados, me sentia pronta para o fechamento dessa fase, carregando lições que moldariam o futuro. Fique comigo para o final, onde compartilho o que aprendi e como você pode aplicar na sua vida. E assim, com a barriga crescendo e o sal se pondo sobre a nossa nova vida, cheguei ao fechamento dessa jornada que começou com uma decisão radical e me levou por caminhos que eu nunca imaginei trilhar. O império milionário que eu larguei não era mais uma sombra assombrando meus sonhos. Em vez disso, tornara-se uma lição gravada na minha alma, um lembrete de que a verdadeira perda é viver sem propósito. Enquanto eu me preparava para a maternidade e via a fundação florescer, todos os fios soltos da minha história finalmente se entrelaçaram, formando um tapete sólido sob meus pés. O algo maior que ganhei não era abstrato, era tangível, vivo, pulsando em cada respiração, em cada conexão que eu havia reconquistado. Mas antes de encerrar, vamos refletir juntos sobre as lições que essa montanha-russa me ensinou e como elas podem iluminar o seu próprio caminho. Porque no final, histórias como a minha não são só para contar, são para inspirar ações que mudam vidas. Meses após o casamento, o bebê chegou. Uma menininha que batizamos de Clara, em homenagem à clareza que a vida me trouxe após tanta turbulência. O parto foi em um hospital simples na Bahia, cercada por Eduardo, minha mãe e até Dona Rita, que viajou só para estar lá. Quando segurei Clara pela primeira vez, com seus olhinhos curiosos me fitando, fechei o último loop emocional que restava, o vazio deixado por Pedro. Ele não substituía, claro, mas representava a continuação da família, a honra à memória dele, através de uma nova geração. Bem-vinda ao mundo, pequena, sussurrei, sentindo uma paz profunda. Eduardo chorou ao meu lado, prometendo ser o pai presente que o meu havia sido, apesar das limitações. Minha mãe, segurando a neta, sorriu. Você reconstruiu tudo, filha, de um jeito melhor. Naquele momento, o trauma da infância, que me impulsionara a construir o império como escudo, dissolveu-se completamente. Eu não precisava mais provar nada. Eu simplesmente era. A Fundação Liberdade Digital continuou a crescer de forma orgânica, com uma semente que eu plantei e o universo regou. Com Clara no colo, gerenciava de casa, delegando para a equipe que havíamos montado. Ana, a programadora, assumiu a liderança técnica e voluntários de todo o Brasil se juntaram. Expandimos para o Sul e o Centro-Oeste, capacitando milhares de empreendedores rurais. Uma história que me marcou foi a de João, meu primo agricultor. Com o app, ele exportou sua produção orgânica para cidades grandes, sustentando não só a sua família, mas a vila inteira. Você nos deu ferramentas para sonhar, ele me disse em uma videochamada. O impacto era mensurável.
Relatórios mostravam um aumento de 40% nas rendas das comunidades atendidas. E prêmios internacionais choveram, mas sem o ego do passado. Marcos, nunca mais ouvi falar dele diretamente, mas soube que sua doação anônima ajudou a financiar um módulo educacional. Se ele encontrou paz, fico feliz. O perdão que eu concedi foi o fechamento definitivo daquele capítulo sômbrio, provando que a resolução não precisa de vencedores e perdedores, só de crescimento mútuo. Refletindo sobre toda a saga, as lições se cristalizaram como diamantes lapidados pela dor e pela alegria. Primeiro, o sucesso material é uma ilusão frágil. Ele pode comprar conforto, mas não compra alma. Eu perdi milhões, mas ganhei integridade, amor e impacto real, coisas que nenhum saldo bancário pode medir. Segundo, a liberdade não é a ausência de responsabilidades. É escolher as que te elevam. Larguei o império porque me sufocava, mas encontrei na fundação e na família correntes que eu mesma quis vestir. Terceiro, confrontar o passado é essencial para abraçar o futuro. O trauma de Pedro, o encobrimento das fraudes, o burnout, tudo isso me assombrava até eu encarar de frente, transformando feridas em forças. Quarto, conexões humanas são o verdadeiro tesouro. Eduardo, Dona Rita, minha mãe, até Luca e Maria das viagens, eles me mostraram que sozinha eu era forte, mas com eles, invencível. E por fim, a vida é cíclica. Perdas levam a ganhos, quedas a ascensões. Clara é prova disso, um novo começo nascido das cinzas do Império Antigo. Hoje, aos 37 anos, vivo uma rotina que eu amo. Manhãs com Clara brincando na areia, tardes trabalhando na fundação, noites ao lado de Eduardo planejando viagens futuras. Não sou mais a CEO estressada. Sou Sofia, a mulher que escolheu viver de verdade. Se você está assistindo isso e se sente preso em seu império, seja um emprego tóxico ou uma relação opressiva ou expectativas alheias, saiba que é possível mudar. Comece pequeno, pergunte-se o que te faz vivo e dê o primeiro passo. Eu fiz, e olha onde eu cheguei. A jornada não foi fácil, cheia de lágrimas, dúvidas e reviravoltas, mas cada segundo valeu a pena. O algo maior que ganhei? Uma vida autêntica, cheia de amor e significado. Agora, antes de nos despedirmos, quero ouvir de você. O que achou dessa história? Qual lição mais te tocou ou qual parte te emocionou? Comente abaixo. Sua opinião pode inspirar outra pessoa, assim como as histórias que eu ajudo a contar inspiram comunidades inteiras. E se você se conectou com essa jornada, se inscreva no canal para mais relatos emocionantes como esse. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Eu estou ansiosa para ler o que você tem a dizer. Obrigada por me acompanhar até aqui. Que a sua própria liberdade te encontre em breve.